Maravilha. Então, a gente vai começar bem do comecinho, então. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é: o que é teurgia e qual que é a diferença de teurgia para o hermetismo? Então, alguém que vira e fala, pô, eu quero estudar teurgia. Mas o que é teurgia? Então, vamos lá. A teurgia é uma magia. Então, vamos definir primeiro o que é magia, né? Magia seria qualquer... Claro que o pessoal do canal e você já, com certeza, sabe muito mais até talvez do que eu, mas eu vou colocar a minha definição para facilitar fazer uma contextualização e a gente trabalhar em cima dos nossos conceitos aqui da Aurum Solis. Então, eu vou usar até o termo que a própria Melita Dene utiliza no livro dela, que é, aliás, que é teurgia, você provocar um efeito, tá, utilizando seus poderes psíquicos ou seres que estão num plano além. Mas tem um detalhe, é necessário que você utilize a sua vontade para que esse efeito ocorra. Ou seja, se a pessoa está num estado de transe, um estado mediúnico, de incorporação ou sonambulismo, e ocorrer qualquer fenômeno psíquico ou uma manifestação psíquica, não deveria ser considerado como magia. Então, o operador, no caso o mago ou o teurgo, quem estiver operando, ele tem que ter a vontade de querer provocar aquela ação. Aquela ação não necessariamente ocorrerá naquele momento. Ela poderá ter um delay, um retardo dela ocorrer. Mas algo vai ser transformado. Essa transformação, ela pode ocorrer em você, no seu interior, ou fora de você. E esses agentes, eles podem ser da sua imaginação, ou podem ser agentes que vivem no plano psíquico, como o pessoal costuma chamar de plano astral. Bom, então esse fenômeno a gente chama de magia. Se você for fazer qualquer evento, qualquer atividade que esteja voltada para um interesse próprio, um interesse egoísta, um preciosismo seu, um capricho seu, a gente não considera teurgia. Ah, eu quero que faça chover. Ah, eu quero ganhar na loteria. Ah, eu quero atrair o amor. A gente não considera teurgia, considera como magia. Alguns chamam até de goécia. Se você trabalha para você ascender, aí a gente vai daqui a pouco entrar já no pensamento neoplatônico e no pensamento hermetista, que ali é através dessa motivação que surge a teurgia. Se você procura se tornar uma pessoa melhor, equilibrar seus chakras para você fazer uma ascensão, uma enose, uma gnose, nós vamos tratar isso como teurgia. Então, a teurgia, ela tem um detalhezinho que você carrega no dia a dia, mesmo não fazendo o ato mágico, ou num círculo mágico, ou num templo, que é você procurar ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa com qualidades, trabalhar suas virtudes, trabalhar o seu bem próprio, o bem das pessoas que estão próximas a você. Ou seja, seria uma pessoa do bem. Tá? Então, se você é aquela pessoa, a maçonaria fala muito sobre isso, né? Trabalhar as virtudes, enterrar as vícios. Então, se você é uma pessoa que trabalha com as virtudes, não pensa no próximo como um fim de ser explorado, você não quer explorar o próximo, você entende que o próximo está na caminhada dele e você tem que melhorar, e você vai usar a magia para você se tornar uma pessoa melhor, a gente trata isso como teurgia. Claro que esse termo teurgia ele vem sendo ressignificado dentro de várias tradições ao longo do tempo, mas para Aurum Solis, né, dentro da nossa narrativa, a gente utiliza esse conceito. A gente entende que existem outros conceitos, respeita os outros conceitos, claro, mas a gente puxa esse significado para a nossa interpretação. E quando a gente fala de teurgia dentro da Aurum Solis, é nesse sentido que nós estamos falando. A gente usa muito o termo quijâmblico, e agora a gente vai entrar um pouco no hermetismo, que ele que faz esse trabalho do que é a teurgia, né? Por que ele faz isso? Por que ele levanta essa ideia da teurgia? E aí eu vou falar qual é a grande sacadinha da diferença que quando o Jâmblico fala, que eu acho que ele fecha bem esse conceito. O hermetismo, um pouco antes do hermetismo, eu vou falar do neoplatonismo, ele cresce, ele se desenvolve em Alexandria, né? Plotino, ele foi discípulo de Amônio de Sacas e ele começa a desenvolver uma escola que ele vai ter como um discípulo Porfírio, que por sua vez vai ter um discípulo chamado Jâmblico. O que os neoplatônicos queriam fazer? O que aquele período, aquela escola procurava? Eles queriam entrar num transe, né, através de meditação, e ter um contato com Deus. Né? Com Deus não, vou usar outro termo, com o Uno.
né, com o Theos, com uma divindade que está além dos conceitos. A gente usa mais o Theos, o Uno, porque a gente pega o conceito pitagórico, do um como sendo a primeira manifestação, do um veio dois, do dois veio três, vem as emanações. Se a gente fala Deus, a gente pode acabar pegando um conceito cristianizado, um conceito, mas então vamos usar Theos ou o Uno, que a gente foge dessa classificação religiosa. Então eles queriam entender a verdade. O que todo filósofo quer, né? O filósofo ele busca a sabedoria, né? Ele é amante da sabedoria, ele quer entender. E nesse processo de tentar entender, claro que alguns filósofos vão se preocupar mais com os problemas terrestres. Então nós vamos ter a vertente do pessoal que vai estudar mais o pensamento do Aristóteles, né? A ética e a política e etc. Mas nós vamos ter os filósofos que vão se entrar mais no pensamento de Platão, do Uno, do Nous, do pensamento noético, a coisa mais abstrata. Os neoplatônicos, eles são os filósofos que vão tentar entender o que Platão queria falar, o que Platão queria dizer, e através de meditação e jejuns e ascese, entender o belo, o verdadeiro e o justo, que era o que todos os filósofos procuravam. Isso vai sendo desenvolvido. O Plotino faz isso, o Porfírio faz a mesma forma. Só que o Jâmblico ele muda, ele sai dessa caixinha, né? Vamos parar com isso e vamos fazer uma outra coisa. E por que ele faz? Por que Jâmblico se preocupa com isso? Esse período do desenvolvimento dessa escola, o pensamento neoplatônico, que mais tarde vem se chamar neoplatonismo, ele ocorre num conflito do crescimento do cristianismo em detrimento da religião helênica, egípcia, sírica, todo aquele movimento não cristão que existia na época. Então, o Jâmblico, na verdade, ele queria manter a bandeira levantada de defender uma religião que já tinha mais de 1000 anos, que estava perdendo espaço para uma religião que estava chegando ali com 200 anos de história. Então, ele se recusa àquilo. E qual era o argumento que os cristãos utilizavam para justamente detonar os não cristãos? Eram as feitiçarias. Olha, aquilo lá eles fazem feitiços. Eles têm oráculos que vão dizer se o imperador pode fazer isso ou aquilo. Então, os oráculos eles eram perseguidos, né? Não era uma religião, não era uma religião, não era uma atitude bem vista, né? Uma prática bem vista. Sabe-se lá, alguns tinham por ossos, outros por tripas de animais. Cada sacerdote tinha a sua forma de fazer as previsões. E, normalmente, um dirigente, um estadista, ele quer que a resposta que seja vinda pelo oráculo satisfaça o desejo dele de poder. E, às vezes, não acontecia aquilo. Ó. Quero fazer tal coisa. O oráculo disse para não fazer. Tira esse sacerdote e põe outro. Eu quero fazer tal coisa. Aí, ele queria que tivesse um sacerdote que agradasse os desejos, os anseios do Estado. Então havia esse conflito. E o povo ouvia muito o sacerdote porque o povo sempre foi muito crédulo, muito fantasioso, né? Então eles jogavam sempre a culpa nos feiticeiros, que eram os não cristãos. E de fato, naquele período ali, fica difícil da gente identificar o que era teurgia e o que não era. Porque as mesmas ferramentas que você usa para uma coisa, você pode usar para outra. São as mesmas técnicas, os mesmos elementos que são utilizados. O Jâmblico ele tem a seguinte sacada: olha, eu vou tentar salvar o que resta do não cristianismo. Eu não quero usar a palavra paganismo, porque quem chama de pagão, né? Mas eles não se viam como pagãos, eles simplesmente não eram cristãos, eles eram helênicos, eram egípcios. Eles não queriam que aquilo fosse perdido. O Jâmblico não queria perder aquilo. E quando ele está no Egito, ele descobre técnicas e começa a desenvolver técnicas que ele consegue a enosis. Ou seja, aquilo que Porfírio e Plotino buscavam através da meditação, muito semelhante ao hinduísmo, né? Jejuava, ascese e tal, e aí entrava no estado de enosis. O Jâmblico consegue isso através da teurgia, fazendo rituais. Ele conseguia o mesmo objetivo. E aí os filósofos neoplatônicos, eles veem, olha, interessante isso que o Jâmblico faz.
porque ele consegue preservar uma tradição antiga, a tradição do nosso país, da nossa nação, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue a gnose. Então, muitos neoplatônicos aderem àquilo ali. Existe uma discussão entre Porfírio e Iâmblico, né? Porque Porfírio não gostava que ele fizesse aqueles rituais, e Iâmblico fala, olha, os deuses, aí essa aqui é a sacada que eu acho que é interessante, que resume o que seria a teurgia, né? Os deuses não existem para satisfazer os caprichos humanos, eles estão muito além disso. Então, essa sacada aí mostra qual é o propósito de Iâmblico e o que ele quer fazer com o cristianismo, com a teurgia. Ele quer pegar a teurgia e mostrar para os cristãos o seguinte, olha, o que a gente faz é muito mais sagrado do que vocês pensam, porque eles nos possibilita ter uma conexão com o Uno. Logicamente que isso foi palavras ao vento, porque o crescimento do cristianismo era muito maior e passou-se um trator por cima de toda essa tradição. Mas o que ele queria fazer era isso. E como é que ele fazia isso na época? Ele realmente utilizava libações, e algumas libações até com animais. Ele fazia sacrifícios a animais. E a justificativa que ele dava é o que é o seguinte, até uma das leis do hermetismo, né, a lei da correspondência, ele utiliza, dentro da visão hermética e da visão de Jâmblico, cada divindade, cada deus, cada potência divina, ela tem uma correspondência no plano físico. Então, você vai pegar uma determinada divindade que tem uma característica solar, você vai ter uma correspondência no metal, você vai ter uma correspondência numa pedra preciosa, e você vai ter uma correspondência numa planta. Então, os casos clássicos aqui, né? O caso do Sol, você vai ter a planta como o girassol, você vai ter o leão como um animal, você vai ter o metal, o ouro, e por aí vai. Então, ele utilizava esses objetos de plantas e metais e pedras preciosas para criar um ambiente dentro do templo. Esses objetos são chamados de suntemata, né? É como se fosse uma partícula, uma essência que está no plano material, porque dentro da visão deles, dos neoplatônicos, tá? As divindades elas estão num plano muito além. O homem está num plano, aqui o nosso corpo físico está no plano material, né? E existe uma área intermediária que a gente lá na Aurum Solo chama do campo psíquico, né? Eles vão chamar de alma mundi, mas eu prefiro chamar do plano psíquico, da psique. Então você tem o telos, o uno, o nous, né, que é a mente. Você tem a psique e o soma, que é o nosso corpo físico. Entre essas potências que são antiquíssimas e o ser humano aqui, existem os daimons, né, que são os mensageiros, vamos chamar de anjos, que fazem essa conexão. Muitos deuses que foram adorados, que ainda são adorados nas reconstruções religiosas, fazem conexões e adorações a esses daemons, a esses anjos que fazem a conexão entre a verdadeira potência daquela parte divina com o homem. A suntemata, ela é a manifestação no plano físico. Então, você teria um canal entre uma potência solar, passando, por exemplo, por um daimon que poderia ser Apolo, que chegaria até nós aqui, que seria o ouro. Tá? Então, quando você coloca no plano físico um sangue de um animal que tem uma correspondência com aquele princípio, os metais, um perfume, um incenso, você cria o ambiente, aí você coloca um som também característico àquele princípio, que vai ressoar em você e vai trazer para você as qualidades daquela potência que você está trabalhando. Conforme você vai trabalhando essas potências, você, quando a gente fala de plano psíquico, sempre há uma troca. Né? Ou seja, quando eu entro num ambiente, sempre há uma troca da minha psique com aquele ambiente que eu estou. Algo de mim fica naquele local e algo daquele local fica em mim. É aquela frase, né? Quando duas pessoas se conhecem, algo de você fica naquela pessoa e algo daquela pessoa fica em você. Seja bom ou seja ruim. Ou por simpatia ou por antipatia, algo vai transformar você. O mesmo ocorre nos trabalhos teúrgicos. Quando você trabalha com uma determinada potência divina, algo daquela potência divina vai ficar em você. E, logicamente, a gente entra já no princípio da polaridade,
toda essa energia, toda essa potência divina, ela tem uma moeda de duas faces. Então, ela sempre virá com uma virtude e com um vício. Sempre que você chamar. Então, se você chama uma energia, por exemplo, vamos usar aqui os termos da Cabala, né? Se você chama uma energia de Geburá, por exemplo, você vai trazer a força da energia de Ares, uma energia avermelhada, que vai trazer força, mas também você pode trazer um pouco de raiva, caso você não esteja em harmonia consigo mesmo. Então, quando eles fazem esse trabalho, o primeiro processo do desenvolvimento teúrgico é a pessoa trabalhar a si própria, para que quando você estiver em contato com essa energia, o lado da moeda mais virtuoso, ele tem um reflexo melhor em você do que o lado da moeda mais viciado, e você consiga fazer um trabalho. Então, você tem que fazer os dois trabalhos. Você tem que fazer o trabalho de casa, que é você consigo mesmo no dia a dia, desde que levanta até o final do dia, e quando você faz o trabalho teúrgico, aquela energia desça em harmonia com você. Então, rapidamente, eu acho que creio que já tenha falado mais ou menos o que seja a teurgia, e agora, aproveitando a pergunta, eu vou falar mais ou menos o que seria o hermetismo, né? Então, essa tradição do Jâmblico, que ele influencia os neoplatônicos ali, os neoplatônicos ficam felizes de manter a tradição do país deles, dos ancestrais deles, não precisavam abrir mão da sua filosofia em prol do pensamento cristão que estava crescendo. Eles aderem aquilo ali e levam para a escola de Atenas, que fica funcionando por um bom período. Nós vamos ter o Concílio de Nicéia, que todo mundo já conhece, né? Que o Constantino, etc., ele coloca o cristianismo como uma religião do Império Romano, e nós vamos começar a perceber um decrescimento desses estudos e da propagação desse conhecimento, por vários motivos, né? Desde de sanções tributárias, sanções de cargos públicos, que já não deixavam a preferência, a preocupação de cargos públicos era dos cristãos, ao invés dos não cristãos, e quando morria, os bens para onde ficava, tributações, alguns tinham alívio tributários, os não cristãos não tinham, enfim. Até que, por volta de 529, o imperador Justiniano ele começa a entrar na fase da perseguição a todos que não fossem cristãos, e aí, essa escola de Atenas que fazia esse trabalho neoplatônico, juntamente com o pensamento teúrgico de Jâmblico, é fechada. A gente costuma brincar na Aurum Solis, quando a gente fala de Jâmblico, que é como se fosse a teurgia, como se fosse um aditivo que você faz para facilitar você ir conseguir a enoses, porque você só ficar naquela de eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor. No dia a dia que a gente passa, a gente às vezes até perde o pique, né? A gente vê tanta coisa acontecendo. E quando você entra nos rituais teúrgicos, quando há essa troca, um pouquinho fica em você, te dá aquele ânimo. É como se fosse você numa corrida, né? Vamos falar aqui uma corrida de endurance, uma maratona. Você está cansado, já está no quilômetro 30, aí você bota aquele gelzinho com açúcar, com carboidratozinho, dá aquele gás para você aguentar chegar até o final. Então, a teurgia ela te dá esse gás. Claro que você tem que fazer, como eu digo sempre, o dever de casa, de manter esse contato, né? De manter viva essa chama que fica em você. Mas isso foi preservado. Então, o neoplatonismo ele adormece, né? Um pouco do neoplatonismo, boa parte, vai se mesclar com o cristianismo, e nós vamos ter aí os movimentos gnósticos. E lá por volta de 1450, nós vamos ter um personagem muito interessante, que é Platão, né? Que eu vou dizer que ele seria o pai do hermetismo, porque vai ocorrer na Itália, em Florença, nem era Itália ainda, né? Na região de Florença, uma tentativa que os Médicis têm de fazer um concílio entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Ambas as igrejas estavam fracas. A Igreja do Oriente, que ficava em Constantinopla, vivia tomando paulada, os turcos otomanos. A Igreja do Ocidente também estava enfraquecida por diversas corrupções na Santa Sé. E aí eles vão fazer o seguinte, vamos fazer uma integração,
Eles marcam para fazer isso em Florença, não dá certo, e eles acabam indo lá para Basileia, na Suíça, que era um território neutro. A Suíça sempre sendo um território neutro, né? Sempre acolhendo várias tradições que são ditas heréticas. E ali eles desenvolvem, tentam fazer um concílio, uma conciliação entre as duas igrejas que estavam separadas. Não deu certo, a maioria foi vista como hereges, e nesse grupo estava Platon, que tinha sido chamado para justamente dar uns pitacos, dar uns toques. Não, é assim, vamos fazer por esse caminho aqui e tal. Como houve um fracasso, o que os médicos fazem? Pô, é o seguinte, não precisa voltar para lá, fica aqui em Florença e vamos pegar esse teu conhecimento aqui e vamos fazer uma academia platônica aqui. E aí eles fundam uma academia, nova academia platônica, né, a Academia de Florença, que ela é fundada numa vila chamada Carede, e aí passa a se chamar de Círculo de Carede, né, que funciona ali. Ali vai ter uma galera muito interessante. Nós vamos ter Marcílio Fitino como tradutor dos documentos, e depois vem Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Rafael, vários artistas vão estudar ali. Ali vai ser o nascimento ou o renascimento. É ali que floresce novamente a cultura helênica, né? Vai influenciar na música, na pintura, na arquitetura. Da Vinci, toda essa galera é influenciada por esse movimento. Esse movimento e a tradução que o Fitino faz do corpus hermético é que nasce o hermetismo. Então, o que é o hermetismo? É essa tradição neoplatônica com essa pegada da teurgia de Iâmblico que chega ao Círculo de Carede, ali em Florença, ali com Fitino. Eles traduzem e eles continuam na mesma batida que eles tentaram fazer no concílio. Como é que a gente pode pegar essa tradição, que é vista pela Europa como um todo, como uma coisa pagã, como é que nós podemos cristianizar isso aqui para que as pessoas engulam? Vamos botar um açúcar nisso aqui para as pessoas poderem engolir. Claro que essa semente que surgiu em Carede, ela foi disseminada por diversas vezes na Europa, só que ela não encontrou o solo fértil para se desenvolver. Então, a gente volta e meia percebe movimentos que foram rechaçados, tratados como heréticos, mas que não era o momento, não era o timing para que aquilo acontecesse. Felizmente, né, por volta de 1450, 1452, foi o momento. Nós tivemos a tomada de Constantinopla, então nós tivemos gregos carregando toda aquela tradição que vinha funcionando de forma velada. Afinal de contas, Platon tinha fundado lá em Constantinopla também um círculo fechado, porque o Platon ele era malandro. O patriarca de Constantinopla ficava de olho nele toda hora querendo quebrar as pernas dele. Então ele fazia tudo muito de forma velada, de uma forma muito fechada. Alguns estudiosos da tradição rosacruciana dão como origem da Rosa Cruz de Ouro ali, nesse círculo, provavelmente fundado por Platon ou por alguns dos seus discípulos, ou da onde Platon bebeu da fonte, também pode ter sido. Então, ali em Constantinopla, e um pouquinho da Grécia também, sempre foram a tradição neoplatônica ela foi mantida. Quando ela vai para Florença, ela ganha a placa, né, o carimbo de hermetismo, por conta principalmente da tradução do corpus hermético, né, que é dada a tradução como se tivesse sido Tote, conhecido pelos gregos como Hermes, né, o autor daquele tratado, que vai influenciar a parte ocultista da Europa. Né? Nós vamos ter ramificações indo para a Alemanha, vamos ter ramificações indo para a França, ramificações indo para a Inglaterra. Um grupo que chega na Inglaterra vai dar futuramente, lá para frente, no que vai se tornar a ser Aurum Solis. Então, hermetismo e teologia, eu creio que tenha. Não sei se faltou alguma questão a ser levantada, a gente pode bater, caso não tenha fechado.